amigos e amigas da IPPAC. Oficialmente, como o Jonatas ministrou aqui, nós estamos oficialmente na estação do Natal, a estação do Advento. Hoje é o primeiro domingo do Advento. É uma sequência de domingos que culminam na noite de Natal. Isso nos ajuda, de uma maneira litúrgica no calendário, a termos um tempo de preparo, um tempo de expectativa, um tempo de esperança para celebrar o quê? O amor, pois o amor nasceu. Então esse amor nasceu, e se o amor nasceu, e a Bíblia fala que o amor lança fora o medo, não há o que temer. E esse é o tema geral da nossa série, que é Não Tenha Medo, o amor nasceu, pois o amor lança fora o medo. Bom, e eu gostaria de começar essa série falando um pouquinho com você sobre medo. Nós tínhamos medos diferentes quando nós éramos crianças. Eu não sei se já parou para pensar, mas medo de criança é diferente de medo de adulto. Então, quando nós éramos crianças, por exemplo, antes de dormir, nós já estávamos preparados na cama. E se você vai se lembrar, quando você era criança, depois que você está preparado para dormir, você não olha embaixo da cama. Né? Não interessa a razão, você não olha embaixo da cama. Quando você está com medo e você é criança, aqui detalhes que alguns adultos fazem isso, né? Você se cobre com o poderoso lençol. Né? Tão fino, né? Mas tão protetor, né? Você se cobre ali e está tudo resolvido. Parece que estou invisível, estou invisível, estou invisível. E aí você pode dormir tranquilo. Isso são medos de criança. Mas e quanto aos medos da vida adulta? Que medos nós temos? Alguém já pode levantar e dizer, medo de boleto. Isso é coisa de adulto, medo de boleto. Talvez muitos tenham medo, realmente, e em alguns momentos faz sentido. Medo com a economia brasileira, por exemplo, que, diga-se de passagem, não está no seu melhor momento. Outros temem guerras que já estão acontecendo, guerras que acontecem no Oriente e que abalam e podem abalar aqui o Ocidente, ou até mesmo o medo novo e recente que nós não tínhamos no século passado, o medo da inteligência artificial. Até onde isso vai, da inteligência artificial? Até que momento ela pode atrapalhar as nossas relações, atrapalhar a nossa humanidade e nos fazer artificiais? Enfim, esses são os medos da fase adulta, algum deles. Nesta estação do Advento, na medida em que nós nos aproximamos do Natal, nós iremos nessa série abordar 3 momentos da época do Natal, no Evangelho de Lucas, somente no Evangelho de Lucas, em que um anjo do Senhor aparece e diz, não tenha medo. Não tenha medo. E hoje eu te convido a pensar por um instante sobre o quanto nós adultos muitas vezes temos dificuldade em esperar e como num tempo de espera o medo pode surgir. Em meio à espera, o medo pode surgir. Esse é o tema. Então eu te convido a você abrir a sua Bíblia no texto de Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, do verso 5 ao verso 25. E você pode perceber que hoje nós estamos fazendo um teste aqui, né, com um televisor, para nos ajudar na projeção, com a luminosidade, e a projeção também vai continuar ali. Texto de Lucas, capítulo 1, do verso 5 ao verso 25, nós vamos ler essa narrativa. Certa vez, no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor.
Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguiu falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, Pai de amor, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade, por reconhecermos diante do Teu texto bíblico que as Suas promessas são incomparáveis. Como nós acabamos de cantar aqui, nós sempre Te amaremos, nós sempre Te adoraremos, não importa as circunstâncias, porque as Suas promessas, elas são fiéis e se cumprem. Nos momentos de medo, que o Teu Santo Espírito nos ajude a confiar na Tua palavra. Fala conosco através dessa mensagem. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Existe uma expressão muito comum no nosso vocabulário brasileiro, e você talvez já ouviu, não, certamente você já ouviu, e talvez você já tenha utilizado para nomear alguém como um Zé Ninguém. Né? Você já ouviu isso daí? Zé Ninguém, Zé Ninguém. No senso comum, o que é isso? Trata-se de uma pessoa aparentemente insignificante, uma pessoa sem influência, uma pessoa que não tem reconhecimento ou importância aos olhos da sociedade, uma pessoa marginalizada, talvez, excluída. É uma pessoa que outras pessoas nomeiam dessa maneira pejorativa, de Zé Ninguém. A banda Biquíni Cavadão tem uma música com esse título, e em certo momento eles dizem: eu não sou ministro, eu não sou magnata, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou um Zé Ninguém. Enfim, no uso comum dessa expressão, existem várias formas de alguém ser considerado pejorativamente por um Zé Ninguém, como um Zé Ninguém. Às vezes o fato de você ser uma pessoa comum, uma pessoa ordinária, alguém vai falar assim: você é um Zé Ninguém. Ser pobre, um Zé Ninguém. Ser alguém que não tem grandes talentos. De repente você não tem nenhum grande talento, e aí outras pessoas te nomeiam como um Zé Ninguém. Às vezes o fato de você só ser tímido, só você ser tímida, pode ser considerado por outras pessoas maldosas como um Zé Ninguém. E por que eu estou dizendo isso? Porque a narrativa que nós acabamos de ler é sobre um casal Zé Ninguém. Como assim, pastor, um casal Zé Ninguém? Eu vou nomear de senhor e senhora ninguém. Por quê? Porque no verso 5 que nós lemos, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Assim começa o nosso texto. Tá, pastor, mas e aí? Onde você quer chegar? Um sacerdote numa cidade minúscula. Ele é um sacerdote numa cidade. Hoje, no mundo contemporâneo, nós achamos que cidades pequenas são cidades de 5.000, 6.000 habitantes. Né? Mas isso pode ser considerado bairros aqui no nosso contexto. Naquela época, 50 pessoas. Uma cidade de 50 pessoas. Você conhece todo mundo. 50 pessoas é uma quantidade maior de pessoas que estão na rua da sua casa. Então, eles estão ali naquela cidadezinha, e nós temos 3 informações a partir do texto bíblico. Primeiro, eles são velhos. O texto bíblico diz no verso 7, de idade avançada. Infelizmente, numa sociedade que valoriza a produtividade,
Quem se importa com os mais velhos? Muitas vezes eles são excluídos. Até os dias de hoje, eles são considerados como pessoas Zé Ninguém. Eles são estéreis. E isso é devastador em todo momento da sua vida. Ainda mais naquela época em que não havia estrutura de cuidado na terceira idade. Então, se não há asilos, se não há hospitais, se não há um mínimo de estrutura como nós temos, a única esperança de você ter um cuidado na fase final da sua vida era através dos seus filhos. E aí fica tudo difícil quando você é estéril. E eles são pobres. Não moram em Jerusalém. Eles não moram na região metropolitana. Eles moram numa região montanhosa da Judéia. A gente tem essa informação no capítulo próximo. Numa cidade que ninguém se importava. Numa cidade que não tem nome. Numa cidade que não é registrada com tanta ênfase. É uma cidade onde não tem ninguém no meio do lugar nenhum. Então esses são o Senhor e a Senhora Ninguém. Zacarias e Isabel. Para a sociedade, Zé Ninguém. Para Deus, Zacarias e Isabel. E mais, para Deus, um detalhe, eles são justos, eles são irrepreensíveis, eles têm o olhar de Deus sobre a vida deles. Deus olha, Deus sabe, Deus reconhece quem eles são, o coração. E eu amo isso na Bíblia, porque Deus frequentemente escolhe Zés Ninguéms para cumprir o seu propósito divino. É intencional que Deus escolhe esse tipo de pessoa, que ninguém sabe o nome, que ninguém sabe onde mora, e que não tem nenhuma relevância na sociedade, mas que tem relevância para o coração de Deus. Só que há uma tensão aqui no versículo 7. Esse casal estava em meio à espera. A espera do quê? A espera de ter filhos. Eles não tinham filhos. E aqui o texto, ele gera uma tensão. Porque, meus amigos e minhas amigas, só quem passou por isso, só quem passa por isso, conhece o tamanho e a dimensão dessa dor. E isso tem várias implicações. Eu posso citar algumas delas aqui. Primeira, é que a todo momento nós caímos na sociedade atual no risco de uma possível idolatria tentadora em relação aos nossos filhos. Isso é muito constante. Talvez o maior ídolo evangélico em 2024 seja a família. Talvez o nosso maior bezerro de ouro seja a família. Porque o meu casamento é isso, pastor. Porque os meus irmãos são isso, os meus pais são isso, os meus filhos aquilo. E não que seja errado você sentir alegria, você sentir orgulho das nossas famílias. Isso não é errado, isso não é pecado. Pelo contrário, nós devemos nos orgulhar dos nossos pais, dos nossos irmãos, da nossa família. Mas o que torna pecado é quando nós colocamos algo que nós tanto gostamos no lugar de Deus. Quando o sentido da sua vida está na sua família, quando a sua esperança está nos seus filhos, quando a razão da sua história está ancorada nos seus pais. E isso é idolatria, porque eles tomam um lugar de Deus nos nossos corações. E nós começamos a achar que Deus existe, não para que Ele seja glorificado, mas para que Ele nos dê o nosso ídolo, a família perfeita. Deus, o Senhor me dê a família perfeita. Veja bem, eu preciso reforçar aqui, que bebês são presentes de Deus. Não me interprete mal, não vá para o outro extremo. Bebês são presentes de Deus. Inclusive eu vou frisar aqui algo que eu já falei em particular, já falei em pequenos grupos e já falei aqui de púlpito também. Eu fico super incomodado quando eu ouço alguém dizer pejorativamente algo sobre os seus próprios filhos. Ah, pastor, os meus filhos só me dão trabalho. Sabe essa expressão? Tem uma problemática. Só me dão trabalho. Você está reduzindo todo o seu filho a trabalho. Quando você diz, só me dá trabalho. Ele pode te dar trabalho, mas só me dá trabalho? Toma cuidado com o que você fala. Ah, essa fase é muito difícil, é terrível. Os dois irmãos é muita demanda. Nossa, eles estão juntos, eles estão brigando. E aí reclama. E de uma maneira até superficial, a gente olha e fala assim, mas será que você ama seus filhos? Porque você só reclama dos seus filhos. E aí sempre que eu posso, eu repreendo essa postura. Em amor, mas eu falo, não fale assim. Porque os filhos são herança, são presentes de Deus. E porque da boca de um cristão saem orações.
Não é isso? Nós somos cristãos. Então, a todo momento, nós estamos fazendo orações. E Jesus diz no Sermão do Monte, quando Jesus amplia, deixa eu abrir um parênteses aqui, quando Jesus amplia os 10 mandamentos no Sermão do Monte, muita gente acha que Jesus deixou fácil. Jesus não deixou fácil, Jesus deixou ainda mais profundo. Porque quando ele fala sobre tomar o nome de Deus em vão, ouvistes o que foi dito, e lá no Sermão do Monte Jesus vai falar sobre como a maneira santa que a gente diz as nossas palavras, Jesus diz que seja o seu sim, sim, que seja o seu não, não. Porque o que você fala aqui tem relevância nos céus. E o que você recebe de Deus nos céus tem relevância aqui na terra. Então um cristão tem um compromisso com aquilo que ele fala. E onde eu estou querendo chegar? É que muitos cristãos não percebem uma certa indiferença nas suas palavras, no seu vocabulário, tanto em tomar o próprio nome de Deus em vão para qualquer coisa, e às vezes a gente diz frases que são até interjeições, mas que a gente deve tomar cuidado para tentar recalcular isso, mas o meu ponto é que às vezes a gente vai falar bobagens do tipo, quando eu pergunto para alguém, e aí, que legal, que bênção é teu filho, né? Que bênção é tua filha? Você não está pensando em mais um? E essa é uma pergunta sincera, e a pessoa, ela pode dizer, pastor, eu acho que não, ela pode dizer isso, só que ela responde, Deus me livre. E ela não percebe o que ela está dizendo. Eu quero me aprofundar aqui, meus irmãos. Porque ela diz, Deus me livre de ter mais um. Ela diz isso. E Jesus diz que sim, sim, não, não. E Romanos vai dizer que o Espírito Santo traduz as nossas orações a Deus. Aí passa o tempo. Ela sempre diz, Deus me livre de mais um, Deus me livre, a minha casa está de ponta cabeça, só tem brinquedo, cansei de pisar em Lego, Deus me livre, não quero mais. O tempo passa, ela deseja mais um filho, e ela não tem um outro filho. Porque talvez Deus tenha ouvido a oração dela. Agora não, pastor, só em 2032. Porque primeiro, antes de ter um filho, antes de ter uma bênção, eu preciso do meu trabalho em primeiro lugar, eu preciso do meu dinheiro em primeiro lugar, eu preciso do meu carro em primeiro lugar, eu preciso do meu tempo em primeiro lugar, eu preciso das minhas viagens em primeiro lugar. Aí você tem tantos ídolos antes da bênção que é a família, que o tempo passa. A gente precisa tomar cuidado a respeito disso. Complicado. Mas o ponto do texto não é esse. O ponto do texto é, e quando você simplesmente sempre desejou ter filhos e não tem? E quando você anda em justiça, anda em santidade, aos olhos do Senhor, você é irrepreensível, porque é isso que o texto está dizendo sobre Zacarias e Isabel, e ainda não tem filhos. Esse é o drama. O que você faz? Você amaldiçoa Deus? Você desiste? Você procura uma nova religião? Você procura uma nova espiritualidade? Porque não é fácil você lidar com isso. Você está andando em santidade e você não tem filhos. Muitos casais entram em crise por causa disso e se divorciam. Zacarias, naquela época, poderia muito bem largar a sua esposa. Naquela época seria muito fácil, porque naquela época tinha-se a ideia de que um problema de esterilidade era inteiramente, integral culpa da mulher. Então, se ela não me dá filhos, eu rompo com ela e caso com outra. Ou ele poderia optar pelo adultério. Né? Parece que esse é um recurso pecaminoso que já existe nas escrituras, né? Tipo Abraão e Sara, né? Abraão não vai dar aqui, vamos dar um jeitinho, você vai ter uma noite com a minha serva, quem sabe a gente possa ter filhos e ser feliz. Ou, como a grande maioria das pessoas, elas podem ficar amargas, elas reclamam com Deus, elas param de servir a Deus, elas deixam de se reunir em comunidade, elas abandonam a igreja, e elas ficam bronqueadas com Deus. Só que não foi nada disso que Isabel fez, nem Zacarias. Eles não fizeram isso. Eles esperaram em Deus. Eles continuaram orando. Eles continuaram servindo. Eles continuaram caminhando em santidade e justiça de maneira irrepreensível, pedindo a Deus um bebê. E aqui está a primeira lição que a gente retira aqui. Mesmo em situações difíceis, continue fiel, continue servindo, continue adorando. Deus vê os que são fiéis. O texto bíblico deixa claro que eles podiam ser Zé Ninguéms para a sociedade, mas não para Deus, porque a espera não anula a fidelidade de Deus. Deus está olhando para eles.
E o texto continua e as coisas começam a mudar, porque no versículo 8, certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Deixa eu te explicar o que está acontecendo nesse texto aqui, esse negócio de sorteio, entrar no santuário do Senhor, oferecer incenso. Nós estamos ainda nos moldes do antigo templo. Cristo Jesus ainda não tinha vindo nesse momento, porque depois da vinda de Cristo Jesus, o templo, o corpo, é a igreja. Mas naquela época ainda havia um local, que era o templo de Herodes. E naquele tempo, o que acontecia? Como que era o ritual de adoração? Havia cerca de 18 mil sacerdotes, divididos em 24 divisões, com 750 cadas, para um sorteio anual, para estar em uma semana em Jerusalém 2 vezes por ano. Se você é bom de matemática, faz as contas aí, 18 mil pessoas, sendo que uma vez por ano, um só é escolhido para ir 2 vezes só. Qual que é a sua probabilidade de ser sorteado nisso? Já parou para pensar? Porque era por sorteio. Como que era decidido? Sorteio. Se você fosse escolhido, esse é o seu grande dia. É a final da Libertadores, é o Super Bowl, é o seu dia. Você vai lá, você entra no templo, você não é o sumo sacerdote, você é o sacerdote. Você entra num espaço próximo do Santo dos Santos, você acende um incenso e faz uma oração. Obviamente era muito difícil ser escolhido. E Zacarias estava lá esperando há décadas, porque o texto bíblico diz que eles têm idade avançada. E quando você está em meio a décadas de espera, o tempo vai passando e o medo começa a nos tirar a paz. Será que um dia eu vou ser escolhido? Será que um dia vai acontecer? No caso de Zacarias, será que eu vou morrer sem entrar lá para acender um incenso ao Senhor? Aí começa a pensar, é tanto azar assim mesmo? Só acontece comigo? Será que eu tenho que tomar um banho de pipoca? Tudo na minha vida dá errado. Quem nunca disse essa frase? Parece que é só comigo, é só comigo. Do ano sorteio, perdeu. Sorteio, perdeu. Sorteio, perdeu. Vou de novo lá, já sei, perdi. Mais um ano não foi dessa vez. E em meio à espera, surge o medo de tudo continuar na mesma. E isso acontece com a gente. Será que eu nunca vou conseguir uma promoção? Será que eu nunca vou conseguir entrar naquele trabalho na minha área? Eu estou há anos esperando para casar. Eu nem encontrei alguém. Será que eu não vou encontrar alguém para eu casar? Eu estou esperando para entrar na faculdade, estou estudando para tal curso. Quando virá isso? Faz décadas que eu tento comprar minha casa. Será que eu nunca vou ter a minha casa? Essa talvez seja a dúvida, talvez seja o medo de muitas pessoas. E de tanto esperar, o medo vem assombrar de que nunca vai acontecer. Até o dia na vida de Zacarias, que nós não sabemos se ele esperava ou não, mas enfim, saiu o nome, Zacarias de Abias. Ele olha assim, Zacarias, está lá, é o seu nome. A felicidade, ele se prepara, é o grande momento. O velhote vai entrar no templo e ele vai acender o incenso. E o incenso, o que significa o incenso nas Sagradas Escrituras? Elevar a Deus a oração. Eu vou entrar lá e eu vou entregar uma oração próximo do lugar mais santo, do lugar mais sagrado, o Santo dos Santos. No meio da espera, a chance surge e ele vai. E nós cremos que ele foi lá e orou por 2 coisas. Envie o Salvador para resgatar o seu povo, porque essa é a oração sacerdotal, é o que o sacerdote faria ali. Mas eu acho que ele aproveitou o momento para fazer uma segunda oração. Deus, por favor, dê um bebê para mim, para Isabel. Então ele está lá, orando, de olhos fechados. E quando ele abre os olhos, o que acontece no versículo 11? Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Imagina a situação. Quando Zacarias o viu, perturbou-se. Um anjo está ali, né? Foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, não tenha medo. O anjo poderia dizer somente isso, não tenha medo, Zacarias. Mas o anjo continua, a sua oração foi ouvida. E digo mais, Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Olha, conecte-se com Zacarias nesse momento. Você abre o olho, e na sua frente tem um anjo. Um anjo. Zacarias fica tomado pelo medo,
o anjo diz: não tenha medo, pois a sua oração foi ouvida. Olha a intensidade disso hoje aplicando nas nossas vidas. Ele está orando e aparece o anjo. Eu preciso te perguntar, meu amigo, minha amiga, pelo que você, infelizmente, desistiu de orar? Não desista de orar. Pelo que, em meio a tanto tempo de espera, você ficou com medo da sua oração nunca ter sido ouvida e você parou. Em meio à espera, não seja dominado pelo medo, mas ouça a voz de Deus. Não tenha medo, confie na espera, confie que Deus ouve a sua oração. E claro, não vou ser negligente aqui para não te dizer que Deus vai te responder. Sim, Deus vai responder ainda não, e Deus pode responder não. Contudo, a vontade de Deus é sempre perfeita, boa e agradável. Então, quando Ele responde, Ele nos dá meios para que a gente tenha satisfação na resposta dEle. E por muito tempo a resposta para Zacarias não foi um sim. Por muitos anos, por décadas, a resposta para Zacarias foi ainda não. Ainda não. Mas chegou o momento que Deus disse: a sua oração foi ouvida, porque Deus sempre ouve as nossas orações. Nisso nós podemos confiar plenamente. Perceba que o ponto, eu não estou frisando a resposta, embora o texto aqui tenha uma resposta clara para Isabel e Zacarias. Claro que nós ansiamos por uma resposta positiva, é óbvio, por isso nós oramos, por isso a Bíblia nos incita a orar, e Deus ouve os nossos pedidos como um pai que quer conceder pedidos graciosos aos seus filhos. Muitas vezes nós queremos uma resposta imediata, mas a grande questão é que antes das respostas, Deus já está ouvindo o teu clamor. Deus já está ouvindo a tua voz. Deus já está recebendo aquilo que você está falando e trabalhando em todas as coisas para o seu bem. Então, no momento certo, Ele vai romper o silêncio na sua vida. No momento certo, Ele responde no tempo dEle, de acordo com os propósitos dEle, para o melhor para a sua vida. Olha só o que o texto bíblico nos diz. Continua no verso 14. Ele será motivo. Ele quem? O teu filho, João. Motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Grande. E aí o texto continua dizendo várias coisas sobre o filho. Perceba que nós temos um senhor e uma senhora ninguém, que vão ter um bebê Zé Ninguém, mas que esse bebê Zé Ninguém será grande aos olhos do Senhor. Ele irá adiante do caminho de Cristo Jesus. Ele será cheio do Espírito Santo, os versos seguintes dizem. Ele andará no espírito profético de Elias. Ele preparará o caminho de Jesus. Confie em meio à espera, porque vale a pena. E a gente pode se questionar, ok, que maravilha isso. Quantos anos mais de vida Zacarias e Isabel teriam pela frente? Pouquíssimos. Nem tem registro bíblico depois. João Batista morre sozinho. Provavelmente nem viram João Batista da adolescência para frente. Que esperança eles tinham de engravidar? Quase zero. De ver o filho na idade adulta? Impossível. Mas Deus concedeu a graça deles terem um filho que viria a ser grande aos olhos de Deus. Isso é maravilhoso, isso é uma história linda, essa é uma história de confiança em meio à espera. E essa história poderia acabar aqui, e seria linda, e seria maravilhosa, mas ela não acaba aqui. Por que não acaba aqui? Porque sempre tem um marido na vida de uma esposa, né? E esse marido, ao invés de ficar quieto e agradecer, ele abre a boca. Zacarias fala, né? E o que Zacarias fala? Uma bobagem gigante no verso 18. Olha só o que ele diz. Ele faz uma pergunta para o anjo. Como posso ter certeza disso? Mas não é uma pergunta honesta e sincera, porque ele já fala o que está por trás. Opa, voltou aqui. Agora eu apertei aqui, agora eu me confundi tudo, né? Aqui, porque eu olhei lá e olhei aqui. Ele perguntou, como posso ter certeza disso? Porque eu sou velho, a minha mulher é de idade avançada. Então a pergunta dele está duvidando do anjo. Olha a bobagem, vamos recapitular. Você ora por décadas para ter um bebê. Você é sorteado entre 18.000 sacerdotes para entrar próximo do Santo dos Santos. Você ora.
Como resposta, aparece um anjo falando contigo. O anjo diz, a sua oração foi ouvida e você vai ter um bebê, e o nome do bebê já vem pronto, é João, e ele vai ser grande. Aí o que você faz com tudo isso? Ao invés de agradecer, claro, eu vou duvidar. Né? Foi essa a inteligência de Zacarias. Né? E a gente não vai julgar Zacarias nessa manhã. Sabe por quê? Porque é exatamente isso que a gente faz. A todo momento nós fazemos isso. Quando deixamos o medo tomar conta do nosso momento de espera, nós duvidamos. Sabe aquela expressão tão comum? Me belisca para ver se eu não estou sonhando. Né? Conhece? Me belisca. Porque é uma maneira de você comunicar algo que você está acontecendo, mas você não tem nem capacidade de acreditar e aquilo é bom. Então você ora, Deus age, só que Ele age de uma maneira completamente diferente daquilo que a sua cabecinha tinha planejado, porque Deus gosta de agir no extraordinário, no ordinário das nossas vidas, e Deus tem planos bem maiores do que os nossos. Então, quando Deus trabalha o extraordinário no nosso ordinário, esse momento divino, esse planejamento divino, confronta os nossos planos pequenininhos humanos, e a gente fica, sério, Senhor? Como assim? Não, está impossível de acreditar. O Senhor tem certeza? Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho, a minha mulher é de idade avançada. Olha, anjo, com todo respeito, o Senhor é um ser celestial, o Senhor é um tipo diferente de criação, não tem filhos, mas eu só preciso informar o Senhor que aqui na humanidade existe uma maneira de se fazer filhos, que talvez os anjos não saibam. E eu não sei se o Senhor reparou, porque anjo não envelhece, mas os meus cabelos aqui também estão brancos, eu estou de bengala, sabe o que é? Estou cansado. A minha esposa é velhinha também, anjo talvez não saiba, tem um tempo aí biológico para se multiplicar, sem querer ofender, né? Mas, anjo, para se fazer filhos aqui na humanidade, o Senhor sabe, né? Não sabe, mas sabe, né? Então, porque o Senhor é anjo, então nós somos velhos e não dá. Como é que vai ser isso? Você consegue imaginar o diálogo? Esse é Zacarias. O anjo responde no versículo 19. Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Porque Zacarias falou tudo isso para o anjo. Às vezes a gente faz uma leitura muito rápida, né? E aí você lê assim, sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus, foi enviado para lhe transmitir essas boas novas. Mas imagina um anjo recebendo a devolutiva de Zacarias. E como o anjo responde isso daí? Imagina o tom da resposta. Existem várias maneiras de imaginar, porque o texto bíblico não diz. Eu gosto de imaginar um anjo carioca, sabe, Zeca? Eu gosto, faço uma brincadeira com os meus amigos pastores lá carioca, né? Tipo, Zacarias, tu tá de brincadeira comigo, né, meu irmão? Tu tá de brincadeira. Qual é, Zacarias? Fala sério. Tô lá no céu, tranquilão, mó tranquilidade lá no céu, não tem essas porcaria aí que acontece aqui. Eu tô descendo aqui, tem só 2 anjos citados na Bíblia toda. Qual é, Zacarias? Um se chama Miguel, eu sou Gabriel, que estou na presença do Senhor. Desci aqui, papo reto, parceiro, e tu tá me gastando. Tu tá me tirando, tu tá me duvidando. Eu tento pensar no anjo carioca até para ser mais suave, porque talvez, que foi isso? Aí ele continua, tá vendo, Zacarias? Agora você vai ficar mudo. Agora tu vai ficar mudo, rapá. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer. Por quê? O anjo diz, porque você não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno, porque as palavras do anjo não são do próprio anjo, são as palavras do Senhor. Então, você vai ficar mudo, Zacarias, até você ver a palavra de Deus que se cumprirá, porque a palavra de Deus não falha. Quando? No tempo oportuno, no tempo de Deus, porque ela sempre se cumpre. O anjo havia dito, não tenha medo. O anjo havia dito, Deus ouviu a sua oração. O anjo havia dito, você vai ter uma grande alegria chamada João. E Zacarias duvidou. E se ele duvidou, ok, você vai ficar mudo. Falou bobagem, não vai falar mais. Amigos e amigas, que lição preciosa para a gente. Que lição preciosa. Para nós que duvidamos no meio da espera. Simples assim, com todo jeitinho educado do anjo. Cale a boca e creia. Cale a boca e creia.
Não deu nem opção, você vai ficar mudo. Acho que Zacarias tentou justificar, ele já não tinha voz mais. Mas, não, já não vai falar mais. Tanto que o texto bíblico diz que ele sai de lá, o pessoal estava esperando, ele já não consegue se comunicar com o pessoal que estava lá fora. Ele sai mudo dali. Fale menos, creia mais. Ah, mas eu não sei o que será no futuro, pastor. Ah, mas eu tenho medo de que isso pode acontecer, de que aquilo pode acontecer. Mas meu trabalho, mas minha família, mas meus sonhos, mas eu estava nessa cidade, eu ia para outra cidade, mas um filho agora não pode ser, um filho depois também não pode ser, agora não pode, ajudar os meus pais lá, não posso, eu não posso, porque eu não sei, eu tenho medo. Shhh. Creia em Deus. Peça direcionamento de Deus. Ouça a voz de Deus que responde a tua oração. Fale menos. Descanse na palavra de Deus que diz: não tenha medo. O povo esperava por Zacarias, ele sai mudinho, fazendo sinais, o povo percebe, o povo está em silêncio. Olha que interessante, o povo está em silêncio. Quando ele volta para casa, Isabel, sua esposa, reflete em silêncio por 5 meses. 5 meses. E não sai de casa. Fale menos e creia mais, em todo o tempo, principalmente em tempos de espera. Concluindo, para mim, esse texto é belíssimo, né, e confrontador, mas uma das coisas mais belas é a postura de Isabel. Eu sempre me espanto de uma maneira reverente com a postura dessa mulher. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Ele tem que voltar para casa, tá, gente? É aquilo que talvez o anjo não sabia, que Zacarias estava querendo explicar, mas, enfim, é assim que se fazem bebês. Ele volta para casa, depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. Eles, como casal, agora têm um filho, Deus abre o ventre de Isabel, há um milagre, 5 meses de reflexão, 5 meses de adoração. Você consegue se conectar? Agora, vamos se conectar com Isabel. 5 meses, ela só quer ficar em casa, com a mão na barriga, louvando, glorificando a Deus. Ela só quer ficar em casa, naquele momento de oração e gratidão ao Senhor, imaginando como seria o rostinho, agradecendo a Deus pelo milagre. Milagre completo, um milagre completo. Ela vai ter um filho e um marido mudo por 9 meses. É bênção demais. Assim, se isso não for um milagre, a gente para de acreditar, porque isso é a completude do milagre, né? Gravidez e um marido mudo, 9 meses, 9 meses. Essa é a obra do Senhor na vida de Isabel. Que mulher de fé, né? Então ela disse, isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Em meio à espera, não tenha medo. Esse é o ponto. Deus pode responder sim, não e ainda não. Mas o ponto não é a resposta, porque toda a resposta está em Cristo Jesus e isso nós já temos. O ponto é que se você está numa temporada de espera, não tenha medo. Confie em Deus. Fale menos e deixe Deus falar com você. Ele está ouvindo a sua oração. Amém? Nesse momento nós vamos nos aproximar da mesa de Cristo Jesus. Favoravelmente.